Oi, gente, muito bom dia. Goiânia amanheceu com essa imagem que você está vendo ao vivo lá do Morro do Mendanha, um pouco cinzenta, que é muito comum nessa época do mês de agosto. Nós estamos no dia 6 de agosto de 2024. O tempo ainda está fresquinho de manhã, está começando a esquentar à tarde, mas não vai ficar assim. Infelizmente, o tempo vai esquentar e chuva só lá para o mês de outubro. É realmente uma situação grave, a gente precisa economizar água e ter a consciência de não ficar colocando fogo em lote baldio. A gente começa com esses alertas porque a partir de agora você tem muitas informações ao vivo no nosso programa Agora Goiás, aqui no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa. Olha, para todos os gostos e também para todos os bolsos, Goiânia é uma referência quando a gente fala em bares e restaurantes. O setor que é um dos principais aqui na região na criação de empregos, porque isso é muito importante, né? Foi homenageado aqui na Assembleia Legislativa. Os detalhes na reportagem da Maristela Ramos. O deputado Tares Barreto realizou uma sessão solene no plenário Iris Rezende para a entrega do certificado do mérito legislativo. A solenidade aconteceu em homenagem aos profissionais do setor que mais sofreu na pandemia, músicos, compositores e empresários de eventos do ramo de bares e restaurantes. Gostaria de enaltecer o trabalho que a Assembleia faz em conjunto com os produtores de eventos, dando oportunidade à classe. E aos bares e restaurantes também, é uma justa homenagem. Quando se fala em bar e restaurante, Goiânia está bem servida. É referência nacional. Tem para todos os gostos. Um pedido de um assessor meu, Tiago Carrijo, onde que músicos, compositores, empresários do ramo de bares e restaurantes vão ser homenageados aqui, porque Goiânia também é um berço, desses compositores, de tradição desses bares. Eu não tenho dúvida que é uma homenagem mais do que justa. Dalto Cândido Costa, um dos homenageados do dia, ressaltou a importância do reconhecimento. Sinal que a gente está sendo visto, Isso é muito importante. Gente, agora tem esportes porque o Vila Nova jogou ontem em casa no Oba, enfrentou o Paysandu. Eu quero saber o resultado, também a avaliação dessa partida com o meu amigo Hugo Duarte. Tá tudo bem? Bom dia para você. Bom dia, Jordevar. Bom dia a você que está sempre na audiência desse programa maravilhoso. Pois é. Não, aquela história, O Vila não perde no Oba. Não perde, mas não está ganhando, né? Jordevar, o Vila Nova jogou ontem. Sim. Tomou um susto aos 20 segundos do primeiro tempo. O Paysandu abriu 20 o jogo. segundos? 20 segundos. Vamos fazer o seguinte, Kennedy, coloca essas imagens aí, nós já vamos comentando em cima dessas imagens, porque o Hugo agora me chamou a atenção para um gol aos 20 segundos. Vamos lá. E aí, então, começou o jogo, gol do Paysandu. O Paysandu já assustou a equipe do Vila Nova. Foi falha do goleiro, não? Olha, é um lance meio complicado, É uma bola defensável, mas não vou colocar como falha. Poderia ter evitado, mas infelizmente o Paysandu já assustou, o Vila traumatizado com aquele 10-0. 10-0. Mas eu acreditava que o Vila poderia voltar a vencer mesmo de virada. E quase aconteceu no finalzinho do jogo. O time do Paysandu tinha saído de campo, apagado as luzes, ainda conseguiu o empate diante do Vila. Esse gol aí teve uma falha, na minha opinião, tremenda do goleiro. Ele antes da bola chegar, ele já tinha caído, Jordevar? Sim. E aí o Vila insistindo, e conseguiu empatar o jogo. Primeiro tempo. Isso. E no segundo tempo, o Vila deu troco, virou aos 30 segundos do segundo tempo. O Vila Nova faz o 2-1. Jogo de gols rápidos. Sim. E no finalzinho do jogo, acabou o jogo, o Paysandu consegue o empate. Pois é interessante isso, Porque o Vila Nova já estava com a vitória praticamente garantida, 3 pontos, que significaram muito para eles. E, infelizmente, no finalzinho lá, ele acabou tomando o empate, Um detalhe nesse jogo, o Vila, há 3 jogos que ele venceu em casa, o Operário, o CRB, ele fez o gol da vitória aos 99 minutos do segundo tempo. Sim. E os times não tomavam, aí falhou, O time não tomava conhecimento disso. E o Vila sofreu o gol
como fazia, né? Aos 90 ao finalzinho, 48 minutos aí tá aí do segundo tempo. Aí o segundo gol do Vila Nova, já no segundo tempo. É, no segundo tempo. Gol bonito, uma bela jogada, né? Gol bonito. Aí o Hélio dos Anjos com raiva, né? Porque queria vencer o Vila. Ele continua falando mal do Goiás também, né? Impressionante. É uma paixão, né? Apaixonado no Goiás e você, quando é apaixonado, fala mal, né? Ao invés de falar bem, fala mal. Mas o Hélio tem um carinho pelo Goiás. Eu queria, agora vamos voltar ao jogo do Vila. O que você acha que aconteceu com o Vila? Como é que está o time nesse momento? Porque a gente percebe aí, já fez 2-1, né? Depois leva o empate no finalzinho do jogo. O que aconteceu? Foi um time não se preparou para isso, não tomou cuidado? O que aconteceu? Não, tomar cuidado, isso aí é praxe. Você tem que estar sempre em alerta. Enquanto não termina o jogo, você corre o risco de fazer ou tomar gol. E o time do Paysandu é um time guerreiro, um time que veio para vencer o Vila e tomou um susto, né? O Vila conseguiu fazer os 2-1, mas para mim foi um jogo muito equilibrado, onde o empate, o Vila jogou melhor, mas não adianta jogar bem e não vencer. Foi o que o Paysandu fez. O Paysandu veio e o resultado do empate para o Paysandu foi muito bom. Um detalhe, Jorge Devar, a minha preocupação com o Vila Nova são as equipes que estão na zona de rebaixamento. Começa o segundo turno, o próximo final de semana o Vila joga contra o Guarani. Se o Vila Nova quiser chegar à Série A, ele não pode perder ou empatar com o time que está na zona do rebaixamento, porque são 12 pontos. Então você tem a obrigação de bater agora, principalmente no segundo turno, os clubes que estão na zona de rebaixamento. Você está falando do Guarani porque o Vila joga contra o Guarani no dia 12, né? Próximo na próxima jogo. Segunda-feira, 8 da noite, lá em Campinas. Lá em Campinas. Exatamente. É contra o Guarani. É a lanterna, né? E se o Vila bater o Guarani, porque ele é o favorito, o Guarani é o lanterna, o Vila não sai do G4, independente de qualquer resultado. Ele fica ali no quarto colocado, se os outros vencer, terceiro colocado. Se o Bragantino perder o Mirassol e ele vencer, ele corre o risco de ser vice-líder. Então, o Vila Nova tem 2 jogos importantíssimos na vida dele. Primeiro, esse jogo contra o Guarani, né, que é o lanterna, depois vem contra o Sport. Na sexta-feira, são 2 jogos seguidos, né? Sim. E o Sport tem 2 jogos a menos. Quando a gente olha na classificação aqui, o Vila Nova se mantém na zona de classificação na 4ª posição. Sim. Só que na 6ª posição vem o Sport Recife. O Vila tem 30, o Sport tem 29. Só que o Sport tem 2 jogos a menos. Então, ganhar do Sport significa muita coisa para o Vila, né? Se você pensa em subir, né, em chegar à Série A, o Vila tem que manter esse ritmo em casa, não perder. Sim. Claro que só empatar não adianta. Mas vencendo, esse empate ontem não foi, claro que a vitória seria melhor, mas não foi nada decepcionante esse empate. Agora precisa recuperar esse empate diante do Guarani, o lanterna, que ele não pode nem sonhar em empatar ou perder para o Guarani. Guarani é fora, o Sport é aqui no Oba. Aqui no Oba. E tem que fazer jus do campo. Agora, é um Sport Recife que empatou no último confronto contra o Santos. É um time que vai brigar também para chegar à Série A. Mas o Vila em casa, até hoje, nesse Campeonato Brasileiro, não perdeu para ninguém. Está invicto. Tomara que continue assim. Agora, um detalhe interessante, né? Com esse empate do Santos, que você acabou de citar, embolou ainda mais o campeonato da Série B. Sim. Eu estou olhando aqui, eu vou ler a sequência aqui, olha. O Santos é primeiro com 34, o Novo Horizontino é o segundo com 33, Mirassol é o terceiro com 32, Vila Nova é o quarto com 30, América é o quinto com 30, Sport Recife 29, Operário 29. Tudo embolado. E se você olhar até o 10º colocado, tem chance também, Sim, viu? Tem. Então esse campeonato, como eu disse, até a última rodada vai ser emocionante. Por isso que o Vila não pode perder para nenhum time que está na zona de rebaixamento. Se você fizer esse cálculo, Jorge Devar, são 12 pontos. Se o Vila vencer, só os que estão na zona de rebaixamento. Se você quiser subir, Vila, não pode pensar em empatar com essas equipes e nem perder. Tá certo. Agora, hoje tem jogos da Copa do Brasil. Inclusive, o Atlético vai jogar onde? O Atlético joga contra o Vasco da Gama, lá em São Januário, no Rio de Janeiro. O Vasco empatou o primeiro jogo aqui em Goiânia por 1-1. É claro que o Vasco é favorito, mas não é imbatível. O Atlético pode complicar a vida do Vasco hoje. Se o Vasco não souber lidar com o time do Atlético, o Atlético pode surpreender a equipe do Vasco. Qualquer empate vai para os pênaltis, né? E qualquer vitória, o time passa adiante. Quem passar adiante leva 4 milhões de reais. 4 milhões de reais e o Goiás também, só lembrando que joga contra o São Paulo na quinta-feira, mas perdeu por 2-0. Então o São Paulo tem tudo para classificar. Eu estou acreditando na classificação do Atlético hoje. Eu fico impressionado também com a CBF. Faz tudo para ganhar dinheiro, né? Porque, veja bem,
Ontem o Vila jogou às 9 horas da noite, 21 horas, em plena segunda-feira. Hoje o Atlético vai jogar numa terça-feira, 9h45 da noite. Os horários é muito ruim por causa do calendário. O torcedor, como que o torcedor vai no estádio às 9 horas, ele chega em casa 1 hora da manhã, no outro dia tem que trabalhar cedo, enfim. É muito complicado, mas precisamos, né, ver se um dia a CBF possa dar uma olhada no calendário. É por conta daquele pay-per-view, né? A televisão também hoje, né, as pessoas... a televisão que transmite, né, a TV que transmite o Campeonato Brasileiro, é ela que determina os horários, mas eu acho que a CBF deveria intervir e poder melhorar esse horário para o torcedor poder prestigiar mais. Né? Tá bom. Mais alguma coisa? Não, só lembrando que às 11 horas o Alego... Seleção da Alego Esportes. Seleção do Alego. Inclusive hoje o nosso deputado Ricardo Quirino, o comentarista, estará no programa hoje, depois de muito tempo de férias, né? De férias do Alego, porque de trabalho não estava de férias, não. Ainda mais nesse ano hoje de eleição, né? Túlio Isaac, Ricardo Quirino, Hugo Duarte e Daniela Mello na apresentação. Hugo Duarte, obrigado pela sua participação aqui, pelos comentários em relação ao Vila Nova. Amanhã, espero que você esteja correto, que a gente chegue aqui trazendo a notícia da classificação do Atlético para a próxima fase da Copa do Brasil. Tomara que aconteça. Um abraço para você. Outro. Vamos continuar aqui? Olha, o Comitê Dom Tomás lança um relatório sobre as violações dos direitos humanos em 2023 aqui no estado de Goiás. O evento foi realizado pela Assembleia Legislativa com o apoio do deputado Mauro Rubem, do PT. A reportagem é da Patrícia Lee. Agora é oficial. 9 capítulos divididos em áreas específicas. O documento traz relatos de violações de direitos humanos monitorados ao longo do ano passado, em todo o território goiano. Uma rede formada por 50 organizações ligadas à área foi a responsável por todo esse acervo e coleta de dados. A ausência de informações é também uma violação de direitos humanos, porque se constrói políticas públicas a partir de informações e de dados. O lançamento do documento aconteceu durante a audiência pública na Assembleia Legislativa, com o apoio do deputado Mauro Rubem, do PT. Agora, cabe a todos nós fazermos aquilo que é muito difícil. Nós somos militantes de direitos humanos, sabemos. A violação de direitos humanos sempre é muito rápida, né? A reparação e a punição dos responsáveis é que só vai demorado e é um problema muito sério que a gente tem. O relatório foi produzido pelo Comitê Goiano de Direitos Humanos, Dom Tomás Balduino. A gente espera que as autoridades garantam o cumprimento da lei e que possam também propor medidas aí de reparação para as comunidades e as pessoas afetadas. Olha, toda terça-feira a gente tem esse quadro aqui no nosso programa Agora Goiás, que a gente fala com a nutricionista da Assembleia Legislativa, Camila Caiado, sobre algum tema que é muito importante na sua vida, na sua saúde. Camila, tá tudo bem com você? Tudo bem, estava sentindo falta de vir aqui, estava de férias. Que bom estar de volta. Bom dia a todos vocês que estão aí em casa. Bom dia, Jordevar. Bom dia. Você descansou? Descansei, graças a Deus, estou renovada. Mas fugiu da academia? Fugi de jeito nenhum. Comprei uns pesos para levar para a roça. Isso é que é determinação. Por isso que a gente gosta da Camila, porque ela nunca deixa passar batido, né? Hoje, qual que é o tema que nós vamos falar? Vamos falar de creatina, um dos suplementos alimentares mais estudados e mais importantes que a gente tem na atualidade. O que é a creatina? A creatina é um aminoácido naturalmente presente aí no nosso organismo, mas que é muito difícil a gente ter ele nas concentrações ideais nos nossos músculos. Por isso, a suplementação vem sendo cada vez mais estudada, mais comentada, aí muito falada nas redes sociais, na internet, né? Cada vez mais se fala em suplementação de creatina e para a gente conseguir ela através puramente dos alimentos é muito complexo, porque a gente teria que comer uma quantidade muito grande de proteína animal. Né? Seria meio inviável a gente comer essa quantidade tão grande de peixe, de frango, de carne, para a gente conseguir a quantidade que a gente tem ali
numa quantidade pequenininha ali do suplemento. Então é melhor adquirir já pronta, né? Exatamente. E usa como? É o seguinte, a dose recomendada é de 3 a 5 gramas por dia, vai depender aí do peso corporal da pessoa. Uma dose segura ficaria ali entre 0,03 a 0,07 gramas por quilo. Então, você vai pegar 0,03 a 0,07 e multiplicar pelo seu peso corporal, e aí você vai ter ali uma média. Mas entre 3 e 5 gramas é uma dose segura de creatina. É bom antes do treino ou não? Não tem nada a ver isso? Na verdade, a creatina é um suplemento de carregamento, Jordevar, que a gente fala. Então, ela precisa ser consumida todos os dias. Se é antes do treino ou depois do treino, não importa muito, desde que não falhe o consumo diário. Então, é importante ali ela estar na sua rotina, inserida no seu dia a dia. Não adianta tomar um dia, falhar outro dia. Se você treina 3 vezes por semana e só está tomando creatina 3 vezes por semana, você está ali jogando o seu investimento fora. Então, o importante é que você consuma todos os dias se você for fazer o uso. Agora, a pergunta é o seguinte, ele ajuda na questão do músculo, da aquisição de músculo, ou é a questão da gordura? Não, é no músculo. No músculo. O que ela vai fazer? Ela aumenta a concentração de fosfocreatina no nosso músculo. E isso faz o quê? Aumenta a nossa explosão. Quando a gente vai fazer um exercício de sprint ou quando a gente vai fazer um exercício de força. Então, isso acaba promovendo o ganho de massa magra. Para aquela pessoa que está perdendo gordura, ela faz com que a gente tenha uma maior manutenção de massa magra durante a dieta de emagrecimento, porque quando a gente faz uma dieta para emagrecer, às vezes, ou quase sempre, a gente acaba perdendo um pouco de massa magra também, porque a gente está em déficit calórico. Então, é normal perder um pouco de massa magra também. Então, a creatina consegue ali fazer com que o indivíduo segure um pouco essa perda de massa magra. E muito importante para indivíduos idosos, cada vez mais a gente tem bons estudos falando que ela consegue, inclusive, ter uma proteção aí neural. Então, a gente está avançando, a ciência vem avançando nessa parte de que ela promove também um bom resultado para a nossa cabeça. Vamos tirar dúvidas? Vamos. Vamos. As pessoas sempre perguntam e a gente colocou aqui vários itens. Primeiro, creatina causa retenção de líquido? Ela causa sim uma retenção de líquido, mas essa retenção é intramuscular. O que acontece? É muito importante quando a gente toma creatina, a gente aumentar também o nosso consumo de água. É muito importante porque vai aumentar a nossa creatinina no sangue e a gente precisa ajudar o nosso rim a excretar esse excesso de creatina. Então, começou a consumir creatina, muita atenção à quantidade de água, é muito importante que a gente consuma a quantidade que a gente precisa de água. A gente vai sim reter mais água, porque a fosfocreatina ela anda juntinho ali com a água, ela vai aumentar a quantidade de água que está dentro do nosso músculo, mas isso é muito bom, porque o músculo hidratado é uma coisa boa para o nosso corpo. Sim. Camila Caiado, comparação, vamos lá, com esteroides anabolizantes, é mito, realidade? O que existe nessa história que as pessoas às vezes buscam comparações? É totalmente mito. A creatina não tem nada a ver com esteroides anabolizantes, inclusive ela é utilizada por atletas, ela passa no teste de doping, não tem absolutamente nada a ver, não é um hormônio. As mães, as avós podem ficar tranquilas se os filhos estiverem usando, se os médicos recomendarem para os seus pais, não tem absolutamente nada a ver com esteroides e anabolizantes. Já que você falou pais, filhos, a partir de que idade a pessoa já pode usar a creatina? O que acontece, Jordevar? A creatina, a maioria dos estudos são feitos com pessoas maiores de idade. Então, a gente não tem aí recomendações, né, estipuladas pela ciência para crianças. Mas, então o que a gente tem? A gente acaba fazendo um uso off-label, que chama, para quando a gente tem atletas, né,
em idade menor de 18 anos. Sim. E é isso quem faz geralmente são os médicos do esporte, os nutricionistas, mas aí observando caso por caso. Fora isso, para os maiores de 18 anos. Para o idoso, então, é bom? É bom para o idoso. É claro que a gente tem que... Se ele fizer só a caminhada, também? Para o idoso é bom de todo jeito. De todo jeito. A não ser que ele tenha algum problema renal, que ele seja, que o médico fale para ele que ele não possa usar a creatina. Fora isso, é interessante que ele faça o uso sim. Eu até queria que você falasse mais da saúde renal, porque você está citando aí exatamente se o médico orientar, olha, você tem alguma coisa no seu rim que você não pode fazer uso da creatina. Existe um mito muito grande, porque lá no comecinho, quando a creatina começou a surgir, né, dentro do ambiente das academias, ela era muito utilizada pelos bodybuilders. E eles utilizavam uma quantidade muito grande de creatina, uma quantidade, eu estou falando de 3 a 5 gramas por dia. Eles utilizavam muito, mas muito mais do que essa quantidade que eu estou falando. E aí eles acabaram desenvolvendo problemas renais por conta do uso excessivo da creatina. E aí surgiu um mito de que a creatina acabava causando problemas renais. E isso não é verdade. A gente acabou tendo muitos estudos sobre isso ao longo aí das últimas 3, 4 décadas, e isso é um mito. O que acontece é que realmente ela aumenta o nível de creatinina no nosso sangue. E a creatinina no sangue é associada com problemas renais. Só que o que acontece? Se você é um paciente que já tem um nível de filtração prejudicado, se você já tem um nível menor de filtração, é importante que você não sobrecarregue o seu rim. Então, é importante que o seu médico saiba e que ele opine se é importante, se é melhor você evitar a creatina ou se é melhor você tomar a creatina. Mas só quem vai poder te falar isso é o seu nefrologista. Alguns usos de alguns medicamentos, como por exemplo o Rocutan, que causa uma secura, por exemplo, nas mucosas do corpo, também alguns médicos não gostam que os pacientes façam uso concomitante da creatina e da isotretinoína, por exemplo. Então, vai do tratamento de cada médico. Então, a gente tem que olhar caso por caso. Mas para os pacientes que são saudáveis, estão com os rins saudáveis, são jovens ou idosos, que está tudo bem com a saúde, o uso da creatina está liberado e, inclusive, é muito indicado. Deixa eu te perguntar, é bom usar sempre, então? É bom usar sempre. Pro resto da vida? Pro resto da vida. E fazer exercício físico? De preferência, fazer exercício e caprichar na hidratação. Tá certo. Aliás, a água é tudo pra gente, né? A água é tudo, principalmente nesse tempo seco, gente. Por favor, vamos caprichar na hidratação. Aqui em Goiânia, no estado de Goiás, né, Jordevar, a gente está aí com umidade de deserto. Exatamente. Não, e a previsão, infelizmente, é que chegue até 10%. Já pensou? É pior que deserto, né? É pior porque que deserto. Tá terrível, né? E olha que eu sempre faço uma conta, nós estamos no dia 6 de agosto hoje. Previsão de chuva só lá para outubro. Nós temos que dizer pelo menos 2 meses de seca extrema, né? A cada dia que passa piora um pouquinho, né? Então fica aqui o alerta também da nutricionista para a gente tomar cuidado aí com os nossos grupos de risco, que são as nossas crianças e os nossos idosos, que a gente precisa tomar muito cuidado com a hidratação desses grupos, principalmente, que são mais suscetíveis aí à desidratação, qualquer infecção, né, eles já são mais suscetíveis a irem para o hospital, a ficarem hospitalizados, precisarem de soro endovenoso. Então vamos caprichar na hidratação com sucos, frutas, água, muita água principalmente. Tá certo. Olha, toda terça-feira a nutricionista da Alego, a Camila Caiado, está aqui com a gente. Ela sempre traz um tema diferente. Estou curioso já para saber o que vai ser na terça-feira que vem. Mas é surpresa, né, Camila? É surpresa. Eu ainda não pensei ainda, Jordeval. Vou pensar. Quem semana. Sabe vocês não me dão ideia aí. Eu vou te ajudar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Bom retorno. Jordeval. Muito obrigada. Até a próxima terça, gente. Tá certo. Um abraço. Então, vamos continuar aqui
Vamos falar, olha, a Assembleia Legislativa realizou mais uma sessão extraordinária de entrega do diploma do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Principalmente nesse caso aqui, olha que importância, né? Aos servidores da segurança pública aqui do estado de Goiás. A solenidade aconteceu no auditório Carlos Vieira e quem acompanhou foi a repórter Edrisa Borges. Ao som do hino nacional brasileiro, teve início a terceira sessão extraordinária em homenagem aos agentes das Forças de Segurança Pública do estado de Goiás. Um momento de honrar quem, de fato, tem doado suas vidas em prol da comunidade. Trouxeram bombeiros, policiais de todo o estado, por meio de gratidão, demonstrar, através da Assembleia, essa gratidão que nós temos pelo serviço prestado ao estado de Goiás. É uma honra muito grande receber essa medalha para todos os policiais civis que com certeza vão para casa com essa sensação do trabalho reconhecido, né, e muito mais motivados, né, para continuar exercendo esse trabalho de tamanha importância que é exercido pela Polícia Civil. É uma satisfação muito grande receber essa homenagem, um reconhecimento do nosso trabalho, né, e também uma felicidade imensa saber que a gente proporciona segurança para toda a população goianiense. Com 26 anos de corporação, sinto muito honrado e agradecido, muito prestigiado por estar quase já no final da carreira, recebendo essa comenda, essa homenagem tão bonita. Isso é muito gratificante e fecha com chave de ouro a nossa carreira. Segundo dados do 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, os índices de violência em Goiás continuam caindo e consolidando o estado entre os 5 mais seguros do país. Várias autoridades da segurança pública e diretores da Assembleia Legislativa prestigiaram o evento. Esse é o espírito de reconhecer aquilo que nós realizamos até agora, mas de querer mais, de querer aumentar esse sarrafo, de pular mais alto, para que Goiás continue sendo a melhor força, a melhor segurança pública do Brasil. Você ser reconhecido é uma coisa que todo mundo espera, né? Nem sempre só o dinheiro resolve as coisas na vida, mas a gratidão, esse tipo de homenagem é muito importante. Eu que sou ex-militar do Exército também, né? Sou veterano do Exército, eu me sinto muito gratificado todas as vezes que sou lembrado e homenageado. A homenagem é uma iniciativa do presidente Bruno Peixoto, em parceria com os deputados Cristóvão Turmin e Coronel Adailton. Durante a solenidade, o presidente reafirmou o compromisso da Assembleia Legislativa com a segurança pública de Goiás. Todos os índices de criminalidade têm sido reduzidos. Trabalho do governador Ronaldo Caiado, dos deputados e deputadas estaduais, que em sintonia aprovamos todas as matérias que fortaleceram as nossas forças de segurança. Bom, gente, nós vamos falar agora sobre o serviço das clínicas de diagnósticos aqui de Goiânia. Você já teve problemas com exames, com resultado de exames ou qualquer coisa? Olha, então fique atento, porque nós vamos trazer agora muitas informações. Nós estamos recebendo aqui a advogada de Relações de Consumo, doutora Ana Luísa. Tudo bem, doutora? Bom dia, tudo bem. Obrigada. E também, né, o professor Jefferson Ângeles. Professor, tá tudo bem? Tudo beleza, Jordaivá, satisfação grande estar aqui mais uma vez. Vamos juntos. Prazer é meu em receber você aqui. Inclusive, você passou por problemas também nessa questão? Passei por um problema bastante complicado. Nós fomos, eu e minha mãe, a uma dessas clínicas de imagem bastante famosas aqui da cidade. Minha mãe deveria fazer uma coloscopia, ou seja, né, o exame que demanda que o paciente fique 24 horas sem se alimentar. Ela já estava um pouquinho mais de 24 horas sem se alimentar. A pessoa então foi com a saúde bastante debilitada, imagine só, né, 24 horas sem alimento, ainda tomando, é uma pessoa idosa, né? Ainda tomando purgante, né? E nós chegamos a esta clínica e já fiquei surpreendido logo na entrada, pela quantidade absurda de pessoas que tinha, né? Inclusive, nos momentos iniciais, sequer havia assento para atender a todas as pessoas que ali estavam.
Para sermos atendidos no guichê, ou seja, para fazermos a ficha, nós esperamos por 1 hora. Só para fazer a ficha? Só para fazer a ficha. Isso porque quando a gente já estava 50 minutos esperando, eu tive que ir até lá e fazer uma reclamação bastante intensa para daí a 10 minutos nós sermos atendidos. E então, depois disso a gente foi conduzido para uma outra sala e a espera foi de mais 3 horas e meia. Então, imagine, né, um paciente aqui há mais de 24 horas sem se alimentar, esperamos por 4 horas e meia para que o exame fosse realizado. Né? Ou seja, então praticamente 30 horas, você pega 24 horas, passou um pouquinho, mais 4 horas e meia, quase 30 horas de jejum esperando. 30 horas de jejum. Então, nesse momento, a revolta ela é bastante forte, né? Porque a gente chega ao nível de crueldade, né? Você submeter uma pessoa que está com a saúde debilitada a situações como essa é bastante grave, né? A gente chega ao nível de crueldade mesmo. E aí, Jordé, é interessante que eu fui fazer uma pesquisa, né, na internet, no Google, né, nas pontuações ali acerca das clínicas de imagem da nossa capital. Inclusive, fiz uma análise extensa, né, dos comentários dessa clínica que eu fui e os comentários são sempre de demora de atendimento, há vários anos. E falta de respeito, né? Falta de respeito com a população. Nós vamos conversar, aliás, é até importante essa sua colocação, a gente vai voltar nisso, porque a gente já tem aqui exatamente a doutora Ana Luísa, que é advogada das relações de consumo. Doutora, a senhora ouviu o relato do professor Jefferson. Como é que a senhora avalia essa situação do ponto de vista jurídico? Porque do ponto de vista humano a gente vai falar daqui a pouco, mas do ponto de vista jurídico. Sim, então, essas superlotações, essas demoras excessivas nos hospitais, sejam eles particulares ou até os públicos mesmo, é um verdadeiro descaso, né, com o paciente. O paciente, ele é resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor, é como se ele fosse um consumidor mesmo, entretanto por equiparação, e ali ele tem o dever de ser bem tratado, de ter um atendimento célere, um atendimento com respeito, e tudo isso precisa ser levado com muita atenção, porque assim, tudo é levado no bom senso. Então, por exemplo, um pouco de demora a gente entende, em razão da superlotação, em razão de vários atendimentos e tudo mais, mas tudo que gera um prejuízo para o consumidor, para o paciente, isso ele ultrapassa o limite. Então, assim, tem que ser levado para a esfera judicial mesmo, porque não pode demorar tanto assim. A gente entende que há urgência de todos os lados, que todo mundo que está ali tem o seu caso a caso e tudo mais, mas tudo que venha a prejudicar o paciente, seja ele na saúde ou no trabalho, em razão de tanta demora, algo do tipo que ultrapasse todos aqueles limites, sim, é um dever do Estado ali, seja ele do lado particular ou não, de não ter essa negligência com o paciente. Então, isso não pode acontecer. Então, tem sim que levar para o judiciário. Até porque o exame ele tem hora marcada. Sim, as pessoas elas vão com hora marcada. Sim. Acontece que chega ali, todo mundo também está com a hora marcada. Será que eles marcam todo mundo no mesmo horário? Em regra, não era para ser. É por ordem de chegada, apesar de ter hora marcada, quem vai chegando primeiro vai se enquadrando ali. Mas mesmo assim, não podia acontecer isso. Nesse caso, o que a senhora sugere do ponto de vista jurídico para o professor? A primeira coisa, quando isso acontece e ultrapassa muito os limites de tempo e tudo mais, se você vê que não é algo rotineiro, não é algo normal, o paciente ele pode fazer uma denúncia no PROCON. O PROCON ele pode estar indo lá avaliar essa clínica, ver se está tudo certo, se não está. Ele pode ter a penalidade de multa em caso de descumprimento dessas questões que é de ordem pública. Então, pode fazer uma denúncia no PROCON e se ainda assim continuar e tudo mais, ou se, por exemplo, for uma questão de um médico em específico, também pode fazer uma denúncia junto ao Conselho de Medicina. Mas o ideal é ir no PROCON, fazer a denúncia, o PROCON analisar para ver como está a questão do hospital em si. E aí, caso ainda assim não resolva, aí a partir para a via judicial procurar um advogado especialista na área mesmo. Professor Jefferson, primeiro essa espera de 1 hora só para fazer a ficha, depois mais 3 horas e meia para fazer o exame. Nesse período das 3 horas e meia, o senhor conversou com o pessoal de lá? Sim. Pediu explicações? Sim, pedi explicações.
Fiz, inclusive, 2 reclamações formais, né, naquela lauda que eles oferecem, e disseram que estava dentro da normalidade, que era assim mesmo, porque havia uma quantidade de pessoas ali já esperando. E interessante que eles tentam manipular as pessoas de algum modo, então eles vão mudando as pessoas de sala, para que o tempo pareça que está menor. Então altera, põe numa sala, põe outra, para dar a impressão de que a fila está efetivamente andando, né? Então é bastante complicado. E aí uma coisa que eu queria perguntar à doutora, pensando nessa questão do horário, há clínicas que têm um horário marcado. E descumpre-se com frequência o horário marcado. E há clínicas que trabalham com a ordem de chegada. A ideia da ordem de chegada não seria um subterfúgio para que eles fujam da necessidade de cumprir um horário, e não existe nenhuma legislação que peça a organização temporal? Uma organização temporal. Então, o que acontece? Existem sim esses tipos de atendimento, sejam ele por hora marcada ou por ordem de chegada, mas acontece que quando todos chegam lá, eles vão meio que passa ali, digamos que é por uma triagem, né, faz aquela análise e tudo, e vai aguardando, e no final é como se todo mundo ali precisasse, e realmente todo mundo precisa, e eles não conseguem meio que encaixar, mas isso é um problema que ele é do Brasil mesmo, precisa organizar o sistema, porque quando a pessoa vai com um horário marcado, deveria ter, por exemplo, um sistema ali que fizesse com que as pessoas marcassem, hoje eu não vou poder, há pessoas que não comparecem mesmo com o horário marcado, e eles vão podendo fazer essa adequação entre pessoas que chegam e pessoas que não, mas o certo, o ideal era que fossem cumpridos todos os horários marcados. Se a pessoa marcou às 2 da tarde, chegou às 2 da tarde, precisa ser atendida. É claro que existe ali um limitezinho de espera, algo adequado, mas tudo que gera um excesso, gera um transtorno para o paciente, principalmente se a situação se agravar, que nem foi o caso da sua mãe, que já estava debilitada, já estava fraca, precisava de um atendimento célere. Então foi o caso dela, por exemplo, que gerou um transtorno extremamente grande, e isso não poderia acontecer. Doutora, outra questão que eu observo também, claro que a gente está diante de instituições que precisam de atingir a lucratividade para se manterem no mercado. Mas a gente chega no momento em que a sanha pelo lucro acaba atropelando os limites éticos, os limites do bom senso, os limites da moral, né? E causando essa série de transtornos. E um dos mecanismos que essas clínicas têm utilizado para economizar e lucra mais inclusive em cima da crueldade, né, da desumanidade, é a redução de atendentes. Então há uma quantidade pequena de atendentes ali, e isso me parece que desencadeia um outro problema, que é uma reclamação bastante comum também na internet. As atendentes muitas vezes tratam mal os clientes, talvez em função da sobrecarga, né? Claro que não pode ser uma justificativa, né? A educação ela é um elemento que tem que estar acima de qualquer coisa, mas essas atendentes são sobrecarregadas e acabam atendendo mal as pessoas que ali estão. No caso dessa falta de educação, dessa falta de cuidado com o cliente, há também algum procedimento legal que pode ser tomado? Sim, o fornecedor de serviços, ele responde independente culpa pela falha na prestação dos serviços. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, não é porque há falta de atendentes, não é porque há falta de funcionários, sejam eles quem seja ali no hospital, que o paciente ele deve ser tratado com descaso. Isso não pode acontecer com falta de educação. Em nenhum lugar isso justifica. Realmente a educação cabe em qualquer lugar, principalmente ali num ambiente de saúde, onde todos precisam, onde é um ambiente muito sério. O fornecedor ele responde sim pela falha na prestação de serviço, seja ele de maneira grosseira, seja ele de maneira que fez um descaso ali, porventura que aconteceu com o paciente. Isso não pode acontecer também, a gente leva isso para a via judicial também. A gente chama a atenção, né, das pessoas que estão acompanhando. Tendo uma situação como essa, procure o PROCON, não deixe passar, porque o seu direito, ele é um direito que deve ser respeitado, e a gente está mostrando aqui que não está. Agora, eu queria até estender um pouquinho essa discussão, porque quando nós estamos falando aqui de clínicas de diagnósticos, mas quando a gente vai fazer uma consulta, se é à tarde, você perde a tarde inteira.
Se é de manhã, você também perde, porque médico, primeiro é aquela questão da ordem de chegada, e aí a coisa vai juntando e demora, é um negócio horroroso. Quer dizer, a gente tem que ficar por conta do médico, por conta de ordem de chegada, sendo que a coisa seria mais fácil. Estabelece um horário de chegada e de atendimento, não é assim? É a coisa muito simples, mas eu acho que os médicos, eles ignoram isso, sempre ignoraram, e a gente percebe que a cada dia fica pior. Exato. A impressão que dá é que são todos tratados com extrema frieza, né? Que Sim. já é algo que é rotineiro e todo dia tá ali e começa a ser normal. Mas a verdade é que não é normal, porque todo mundo tem os seus problemas, todo mundo tem seu trabalho, sua vida, sua rotina, e não pode largar a mão de tudo para ficar ali num tempo de espera extremamente excessivo. Inclusive particulares, né? Por exemplo, você está pagando ali pelo serviço, você precisa do serviço, você não pode simplesmente desconsiderar e deixar lá você esperando a míngua. Porque isso a gente fala, isso acontece, né, tanto no SUS quanto no serviço particular, não tem diferença. No serviço particular também é a mesma coisa. É um negócio horroroso que a gente vê. E o pior, muitos casos são pessoas idosas, como a mãe do professor Jefferson, né, que já estão lá porque está com problema de saúde. Né, não estão lá para passear, não estão bem, estão lá para corrigir um problema de saúde, né, professor? Exatamente, né? Como a doutora disse, né, chega-se a um nível de frieza, né, gigantesca com o paciente. É bem comum nas clínicas médicas marcarem um horário e o médico chega e começa a atender 1 hora depois do horário marcado para os pacientes chegarem, né? Ou seja, né, parece que há uma certa moral da classe médica também, obviamente não podemos generalizar, mas há uma moral da classe médica de fazer o horário, de cumprir a partir da sua própria vontade, do seu próprio interesse, e a população fica ali à mercê, a população pode esperar, ele não, a população espera, né? Então, é uma falha moral mesmo, é uma falha de conduta que a gente observa com uma certa frequência acontecendo, né? E a gente precisa de combater essa postura, né? Combater essa postura tanto dos médicos quanto das clínicas, né? Então não podemos deixar para lá. A gente sempre vai deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá, e a situação vai se ampliando até chegar ao nível da crueldade. Então a gente tem que sempre recorrer, plantar sementinha, questionar, e a administração das instituições, fazer as reclamações para a gente tentar ir reconduzindo a situação para a normalidade, né, para o bom senso, para os padrões da ética. Tá certo. Olha, se você foi desrespeitado, procure os seus direitos, porque realmente a gente não pode conviver com esse tipo de descaso, né? Desumanidade, vocês usaram essa palavra, realmente é. Eu quero então agradecer a doutora Ana Luísa, advogada de Relações de Consumo. Doutora, muito obrigado mais uma vez. Eu quem agradeço. Professor Jefferson Ângeles, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, satisfação grande. Tá certo, a gente vai encerrando, né, com essa participação o nosso programa Agora Goiás, aqui ao vivo no canal 3.2 da TV Assembleia Legislativa, mas amanhã a gente volta no mesmo horário, sempre trazendo informações importantes para você. Obrigado pela sua companhia e até lá.